existe almoço grátis e quando tem aquele ditado, né? Quando é barato demais, o santo desconfia. É exatamente isso. O Banco Master ele prometia, né, CDBs ali com altos retornos de investimento. E lá atrás a gente já tinha um histórico, né, falando aí em compliance, não muito bacana quando da aquisição desse banco, tá? E lá na frente, quando a gente traz CDBs a juros impossíveis, né? Então, sei lá, 200% do CDB, do CDI, 250, 220, 150, promete retornos extremamente mais altos do que de fato o mercado está pagando, né? Então, banco, enquanto o mercado estava oscilando ali, olha, eu pago 100% CDI, eu pago 105 ficando 2, 3 anos aqui. Aí o Banco Master oferece 180, 130, 150. Isso não é generosidade. Ele está captando o dinheiro do mercado a um custo altíssimo em termos de juro, não é? E essa conta não fecha, porque como que você vai pagar o investidor, pessoa física ou pessoa jurídica, um retorno astronômico, sendo que o mercado não caminha nesse sentido? Olha só na tela, vamos supor aqui, tá? Nós estamos falando que hoje nós temos aqui uma Selic a 15%, certo? Mais inflação a 5%. Isso significa dizer que junto o empresário ele já começa menos 20 o ano, tá? Menos 20% ao ano, se você é uma empresa que você tem uma margem de 20%, então você vende um produto a 100, tá? Você vende um produto a 100 reais e a sua margem líquida, né, pagando todos os custos, é 20. Vamos supor aqui. Só pela Selic e inflação, você ficou no 0 a 0. Tá? Então é aí que muitos empresários começam a se alavancar. Só que se alavancar é diferente de perceber na estrutura, na raiz, qual é o problema. O problema é a margem líquida do negócio, que está equivocada, né? 20% você precisa reajustar a sua realidade, e a realidade Brasil é essa, porque senão você não vai sobreviver. Agora, investir em títulos arriscados, por exemplo, no CDI 180%, 130%, será que é o melhor caminho? Porque de fato o empresário fala: bom, se o mercado está me castigando aqui 20%, eu vou investir eventualmente o meu caixa, não é? Ou os meus dividendos, onde tem um retorno superior ao que eu tenho no mercado. Então aí ele busca títulos, né, de 180%, de 150%, acreditando que o banco master iria pagar. Só que eu sou uma pessoa que quando eu vou contratar qualquer serviço, qualquer produto, eu vejo muito quem é o dono daquele empreendimento, quem que é o dono da empresa e qual é o estilo de vida desse dono. Por quê? O Banco Master, se a gente parar para analisar, o fundador tinha um estilo de vida exorbitante. Estilo de vida esse que a conta não fecha e vai contra também os meus princípios. Então eu nunca teria, né, esse banco como parceiro. E eu canso de falar, inclusive, para diversos clientes que têm consignados com este banco, né, Banco Master, Banco BRB, que são bancos que, de fato, eu não confio. Ah, doutor, mas por que não confia? Porque foge do compliance que é necessário para um banco operar. Não é? E a gente sabe que a gente tem duas formas de conseguir ter no direito a gente chama de freios e contrapesos, né? Então tem lá uma instituição no mercado, vou abrir um banco, o que ela precisa? Então ela tem alguns requisitos que ela precisa cumprir, tá? E aí tem duas figuras, tá? Que vão fiscalizar, tá? Banco Central, ele é responsável então pela fiscalização. Banco Central é responsável pela fiscalização dos bancos.
Só que o Banco Central, né? Vamos pensar assim, tá? Ele é um órgão aparentemente, né, reativo, né? Então ele estabelece as regras, estabelecidas as regras do jogo, né? E aí o Banco Central tem o poder de atuar e fiscalizar. Mas, de certa forma, eu vejo uma reatividade, ou seja, quando acontece alguma vulnerabilidade aqui, aí o consumidor alerta esse órgão que passa então a ter um olhar mais crítico para a instituição. Então, o que de fato faz sentido para o empresário, que eu quero dizer com tudo isso? Prestar mais atenção, não é? Na hora das contratações de crédito. Ou também do investimento, tá? Por quê? Porque se você faz uma contratação errada, e aí aqui eu gostaria de pontuar o seguinte: contratação errada significa seguros altíssimos embutidos no contrato, parcelas por vezes inexistentes, não é? Porque o banco às vezes ele faz um empréstimo, sei lá, de R$ 1 milhão, ele aplica parte desse investimento e cobra o valor total, além de cobrar seguro e outros penduricalhos. E aí o empresário ele, está ali de boa fé e fala, bom, eu acho que está tudo certo, só que não está, tá? Então, eu quero aqui estabelecer algumas bases, tanto na parte de contratação de crédito, para o empresário ficar ciente, e também para o consumidor na ponta entender como funciona de fato os CDBs, tá? Antes, eu vou responder aqui uma pergunta. O que muda na forma como as empresas devem gerenciar seu caixa após esse tipo de evento? Ótima pergunta. Tem empresa que, ao gerenciar o caixa, investe, né, em títulos que são CDBs. Precisa tomar cuidado, porque caixa não é investimento, você não tem como fator principal rentabilidade. Então foge disso. Priorização de caixa é segurança, é liquidez. Então você não pode ir atrás de investimento. Uma boa prática que eu diria para o empresário é: busque segurança e liquidez, tá? Porque caixa serve para isso. Caixa não é investimento, tá bom? Então, o gerenciamento do caixa da empresa precisa ser buscando segurança e liquidez. Por último, rentabilidade. Não se fala em rentabilidade quando a gente está trabalhando o caixa, tá bom? Mas vamos explicar, não é, para o afegão médio, o que é de fato o CDB. Só ver aqui na tela, no YouTube está aparecendo. O CDB nada mais é que um certificado de depósito bancário. Vou tentar desenhar aqui, tá? Me perdoem se eu falhar, né? Mas basicamente é o seguinte: você, consumidor ou empresa, tem um dinheiro. Você empresta esse dinheiro, tá? Para o banco. Você empresta esse dinheiro ao banco. E ao emprestar esse dinheiro ao banco, não é? Ele te devolve com um jurinho aqui embaixo, tá? Basicamente, é isso daqui. É você, através de um certificado de depósito bancário, ele te devolve isso com spread, com os juros, que a gente chama do CDI, tá? Que é o certificado de depósito interbancário, tá? Salvo engano. Se eu estiver errado, já me corrijam aí, tá bom? E aí, o CDI é uma taxa diária que, né, ela é o que guia a sua rentabilidade, e todos os investimentos praticamente de renda fixa no Brasil vai trabalhar o CDI, tá? Então é um nível de risco extremamente baixo e moderado, tá? Então vamos lá. Você emprestou o seu recurso no vencimento, o banco ele te devolve isso com juros e também o seu capital, tá? Então assim, a operação do Banco Master, aparentemente, por isso que, né, deu o que deu, era de um nível
Baixo. Baixo risco esse investimento. Só que quando o cliente empresta esse dinheiro para o banco, ele operava esse recurso em operações de risco. E aí, obviamente, né, as operações dos bastidores, como é mais arriscada e a gente tem uma captação agressiva de dinheiro, quebra. Não tem como. Ah, doutor, mas e a questão de transparência e etc? Não é porque o banco me apresentava ali uma operação segura. Pois é, sem transparência. E aí eu pergunto, cadê o órgão que fiscaliza, que é o Banco Central? Tá? Então hoje a gente teve, né? Isso é investigação, tá? Segundo investigações, vou até fazer a leitura aqui da notícia, tá? O Banco Master emitiu 50 bilhões em CDBs, prometendo juros muito mais altos e acima do mercado, e não comprovou ter liquidez real para honrar esses pagamentos no futuro. E aí, para simular solidez, o Master registrou aplicações em ativos inexistentes, tá? Comprou o crédito da empresa Tirreno sem pagar nada, em seguida revendeu esses créditos ao BRB, que desembolsou 12 bilhões sem documentação adequada. E aí é onde eu falo para o consumidor na ponta a minha desconfiança nessas instituições, não é? Então aí vai entrar na mira das investigações, né, e apurar essa possível fabricação de carteira de crédito todo mundo. E precisa, tá? Então estão rolando, né, CPIs, o crime organizado, não é? Tudo agora vai ser investigado. Mas na ponta, como é que o empresário faz, né, para se certificar, tá? Para se certificar que não está caindo, né, ou trocando gato por lebre. Primeira coisa é você perceber o risco do crédito. Por quê? Porque aqui você consegue parametrizar qual é a sua exposição a mercado. Então, volto a dizer, exposição do caixa não pode buscar rentabilidade. Você não pode expor o seu caixa em rentabilidade. Você tem que buscar segurança e liquidez. Segundo, compliance nas contratações. O cliente, muitas das vezes, né, tem medo de advogado, né? Mas a advocacia de verdade, ela precisa ser o braço do empresário na tomada de decisão. Por quê? Porque se nós, enquanto parceiros de negócio, temos acesso a isso antes, a gente junto consegue fazer o compliance e a due diligence na contratação. Ah, como assim? Empresário, sei lá, tá com 200, 300 mil em dívida, tá? E aí essa dívida, a gente não participa na hora da contratação, não entende por que contratou, e aí, quando vai observar o contrato que o empresário não consegue pagar lá na ponta, a gente entende o quê? Bom, ou a empresa não está vendendo o necessário, ou houve alguma abusividade por parte do banco que está impedindo, né, que de fato essa operação fique em dia. E aí a gente vai observar os contratos, há quanto tempo está vencido e etc. E aí a gente se depara com juros acima da média do mercado, a gente se depara com seguros extremamente caros, a gente se depara quando pessoa física alta renda, contratações acima dos limites permitidos pela legislação e pelos decretos estaduais. Não é? Estou aqui a falar em empréstimos consignados, por exemplo, que comprometem às vezes 100% da renda do cliente. E vou trazer alguns casos aqui quando transitar em julgado, porque são casos importantes. Mas isso por quê? Porque houve falta de compliance na contratação. Então, a empresa passa a estar exposta. E aí, como o Rodrigues Ferreira Advogados tem atuado nessas situações? Cada vez mais somos contratados antes de ter um problema.
Então, o empresário ele precisa estar 2, 3 passos à frente numa economia Brasil com o escritório de advocacia. Por quê? Porque antes de tomar o crédito, ele vai fazer o compliance. Ele vai fazer o exercício de: será que eu preciso de fato contratar esse crédito caro? Essa forma de captação? Ou eu posso observar alguma linha ali no meu DRE que, se eu economizar, né, 10, 15, 20 mil, eu consigo colocar a casa em ordem. E eu quero falar uma verdade aqui. O empresário que se socorre a capital de giro é porque falta gestão na empresa. Falta gestão financeira, falta gestão de pessoas, falta precificar direito o seu produto, o seu serviço. Porque capital de giro é o crédito mais caro, é o crédito que vai mais dar trabalho para o empresário no dia a dia, porque ele tem que ficar recontratando e ele não consegue bancar uma operação que é falida, pô. Então precisa se atentar para esse tipo de crédito que não faz sentido. Você precisa ajustar a sua margem, como a gente falou lá atrás. É Brasil, então você precisa estar 2, 3 passos à frente. E aí, como a gente resolve isso? Vou deixar aqui o link da avaliação na descrição dessa live. Você tem que estar 2, 3 passos à frente, porque senão você vai ficar para trás. Tá? Já contratei capital de giro, doutor, acima de 365 dias, já não estou aguentando pagar ou não vou aguentar. Faz a avaliação aqui com a gente. Se você fatura mais de 50 mil e tem mais de 200, 300 mil de dívida na sua empresa, faz a avaliação aqui que é cortesia nossa, tá? E eu vou pegar agora essa parte final para responder algumas perguntas. Mas eu queria deixar aqui o alerta. Contrata um escritório antes de dar problema. Ressignifica a sua visão. Eu vou contratar um advogado quando é problema. Quando é problema pode ser tarde, né? Aí a gente pode estar respondendo incidentes de consideração de personalidade jurídica porque você deu aval, fez uma movimentação errada, comeu bola e não atuou antes de ocorrer o problema, tá? Então contrata um escritório que vai te ajudar na contratação, na ponta, antes de acontecer o problema. Vai olhar para o seu DRE, vai entender de negócio, vai entender de margem e aí sim, de fato, vai conseguir te ajudar e endereçar a melhor solução. Fechou? Vamos responder algumas perguntas aqui do Instagram. O empresário brasileiro sabe gerenciar risco financeiro ou apenas delega isso aos bancos? Tem as duas coisas, tá? O empresário brasileiro, ele muitas das vezes é muito resistente. Então, ele sabe sim, não é, calcular risco, consegue estar à frente ao mercado, mas tem um outro mercado, que são mais de 8, 10 milhões de empresários brasileiros, que delega isso para o banco. Fala, não, meu gerente ele sabe que eu estou passando, o gerente está me ajudando. Né? Ele coloca isso na mão do banco, que é o principal inimigo da carteira dele. Porque vai cobrar um spread absurdo na concessão de qualquer crédito, não é? E não quer nem saber se você vai passar um aperto amanhã ou depois. Ele vai te executar. Tá? Quando podemos identificar que o banco está oferecendo taxas abusivas? Isso aí precisa ser caso a caso, tá? A gente precisa analisar as séries temporais, precisamos ver o tipo da empresa, o tipo do crédito, quando foi contratado, aí a gente consegue chegar nesse número. O que os empresários deveriam aprender com o caso do Banco Master? As duas coisas, né? Não buscar rentabilidade, quando estivermos falando de caixa, e buscar segurança e liquidez, tá? Operações seguras de fato, tá bom? Óbvio que isso deixa uma insegurança no mercado, porque a gente pensa, poxa, não era para estar sendo fiscalizado pelo Banco Central? Por isso que eu falei que há, de certa forma, né, um agir tardio por parte do órgão que eventualmente fiscaliza, né? E isso deixa um clima de insegurança no mercado, tá? O caso Master mostra que os bancos agressivos demais são perigosos. Como equilibrar rentabilidade e segurança? Sim, né? Os bancos eles fazem uma captação agressiva, muitas das vezes para pagar os seus prejuízos internos, bancar estilo de vida, né, em distribuição de dividendos para o acionista, entre outras farsas que a gente vê, mas de fato equilibrar rentabilidade e segurança é o que norteia aqui a gente no Rodrigues Ferreira Advogados. Por quê? A gente entende que para conseguirmos vencer na vida, não existe outra fórmula do que essa aqui. Trabalho duro e honesto e você estudar muito, tá? Não tem fórmula mágica, não tem atalho,
Não tem jogo fácil, né? Basta você escolher qual o difícil que você quer estar, né? Você quer estar difícil, né, sendo um quebrado, ou você quer estar difícil sendo rico, tendo prosperidade? Tem que escolher o difícil. Mas para equilibrar rentabilidade e segurança, na minha opinião pessoal, eu sempre sou muito conservador. Então eu busco, antes de fazer qualquer contratação de ativo, pesquisar quem que é a empresa, fazer um compliance na contratação, entender o risco de crédito, porque é isso o que um bom advogado faz, né? Acredito eu. Esse caso deve influenciar como estruturamos o planejamento financeiro em 2026, sem sombra de dúvidas. Principalmente na parte do que diz respeito ao caixa da empresa, né? O caixa da empresa ele deve buscar, em primeiro lugar, repito, segurança e liquidez. Não é para se aventurar. Se aventurar é com o dinheiro do próprio sócio, não da empresa. Então, não exponha a sua empresa a risco no planejamento financeiro de 2026. Pense muito no cenário que vem por aí. Um cenário de distração, porque a gente tem Copa do Mundo, um cenário político, porque nós temos eleição. Então, não inventa moda, tá? Faz o feijão com arroz, o simples bem feito, que é o que funciona, né? Funcionou por mais de 2.000 anos, não à toa vai funcionar nesse próximo ciclo também. 2026 é ano de precaução, é ano de você estruturar mais a sua base e escalar o que dá certo. Só isso, tá bom? E a gente fica por aqui na live de hoje. Eu quero que você deixe os seus comentários, suas contribuições. O que você acha desse caso do Banco Master, não é? Se você foi um afetado, porque certamente o que fica também são as lições que a gente aprende, né? A não cometer o mesmo erro 2 vezes, a consertar eventuais prejuízos que forem possíveis e, de fato, a gente endereçar uma melhor solução quando formos fazer uma nova contratação, uma nova operação, né? Nos vemos sempre por aqui nas nossas lives, então agradeço a presença de todos e você que vai assistir depois, também comenta aqui sobre o caso do Banco Master, se você foi afetado, se não foi, o que você acha disso, tá bom? Vamos em frente. Se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, aproveita para se inscrever, nos ajuda a bater a meta de chegar a 15.000 inscritos e vamos juntos. Nos vemos.